Oi pessoal, vamos novamente para mais uma aula aqui sobre relacionamento em banco de dados, não só pensando no banco de dados mesmo, mas também ali no mapeamento, no nosso ORM lá pensando no Spring Boot, né? Na última aula a gente falou do mapeamento one-to-one, que é aquele onde você tem um registro que pode se relacionar com apenas um registro na outra tabela, tá bom? A gente fez o exemplo lá de aluno e profile. Um aluno, ele tem apenas um profile, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa armazenar os endereços do aluno. Então, um aluno, ele pode ter mais do que um endereço. Então, nesse caso, a gente vai ter que pensar em como que esse relacionamento vai ficar, né? Então, vamos imaginar o seguinte aqui. Imagina que você tenha, de um lado, né, a tabela de aluno e do outro lado a tabela de endereço, tá bom? Então a tabela de endereço ela vai ficar do outro lado. Então imaginemos o seguinte, né, que a gente tenha vários alunos, tá? Então vamos imaginar que cada linha aqui então é o registro de um aluno e aqui desse lado a gente vai ter várias linhas aqui representando os endereços, tá bom? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, né, o aluno 100, o aluno 200, o aluno 300, o aluno 400, o aluno 500. E aqui do outro lado a gente vai ter, né, um endereço 10, o endereço 20, o 30, o 40, o 50 e o 60. Tá bom. Aí vamos imaginar o seguinte, o aluno 100, ele pode ter muitos endereços. Então imagina que a gente vai ter aqui, olha, para o aluno 100, ele tem o endereço 10, ele também tem o endereço 40 e ele também tem o endereço 60, tá bom? O aluno número 200, ele tem o endereço 20 e o endereço 50, por exemplo, tá? E o aluno número 500, vamos pegar aqui uma outra cor aqui, né? O aluno número 500, ele tem, por exemplo, o endereço número 30, tá bom? Mas ele poderia ter mais aqui se fosse o caso. Então, o que a gente observa aqui? Que um registro na tabela de aluno, ele pode estar se relacionando com vários outros registros lá na tabela de endereço. Ou seja, um aluno ele pode ter muitos endereços, tá bom? Legal. Aí o que a gente tem que imaginar aqui, né? Num relacionamento, nesse tipo de relacionamento que a gente está fazendo aqui, o relacionamento é um aluno possui muitos endereços, tá bom? Então aqui seria o relacionamento um para muitos, né? Se você for olhar olhando aqui pelo lado do aluno, então um aluno pode ter muitos endereços, ou ele pode ser muitos para um, se você olhar aqui a partir do lado do endereço, tá bom? Legal, então a gente pode ter esses dois tipos de relacionamentos aqui. Pensando no Spring Boot, né, no relacionamento, né, no ORM Hibernate, a gente vai pensar aqui em one to many ou many to one, tá bom? O many to one ele é o relacionamento mais comum, assim, né? A gente poderia dizer. Então o que acontece? Você vai ter que descobrir o seguinte aqui: de que lado que é o many, de que lado que é o one. Então, se a gente olhar aqui, olha, esse lado é onde você tem muitos endereços para um aluno. Então, desse lado aqui, olha, é onde a gente vai ter a palavrinha many. E desse lado é onde a gente vai ter a palavrinha one, né? Aqui, muitos, né? E um, tá bom? Então, legal. Então, a gente já descobriu aqui, olha, que o lado do endereço é onde a gente vai ter a palavrinha many e o lado do aluno é onde a gente vai ter a palavrinha one. Então, o que vai acontecer? Do lado do endereço é onde a gente vai ter a chave estrangeira, o código do aluno, tá bom? Então, quando a gente for transformar isso aqui numa tabela, né, em tabelas no banco de dados, o que a gente vai descobrir? Que aqui é endereço, eu vou precisar ter o código do aluno para eu poder saber de quem é esse endereço, tá bom? Aí vocês podem perguntar o seguinte, mas imagina, por exemplo, que eu tenho aqui dois alunos
e eles são irmãos, por exemplo. Imagina que o 100 e o 300 eles são irmãos. Então, eles não possuem o mesmo endereço. Então, não poderia, por exemplo, associar o aluno 100 e o 300 a um único endereço aqui na tabela endereço? A gente até poderia fazer isso. Só que o problema é que, imagina que o aluno 300, por exemplo, ele se muda. Ele vai morar em outro local. E ele está associado com o mesmo endereço do aluno 100. Então, a gente teria que fazer o cadastro novamente aqui do endereço dele, né? E desassociar daquele primeiro endereço e associar com um novo. Então, nesse tipo de situação, né, pensando em endereço, pensando em telefone também, o ideal é que cada indivíduo tenha o seu registro na outra tabela. Tá? Então, hipoteticamente, né, se o aluno 100 e o aluno 300 fossem irmãos e morassem na mesma casa, eu vou ter um endereço cadastrado para o aluno 100 e vou ter o outro endereço cadastrado para o aluno 300, mesmo que seja o mesmo endereço, tá bom? A gente vai fazer dessa forma e é assim que deve ser num banco de dados real, tá bom? Aqui a gente não está pensando na questão da consistência, né? Eu não preciso que o endereço seja cadastrado apenas uma vez. Não, eu tenho que ter o relacionamento correto daquele aluno com o endereço dele. Se um dia o aluno 300 mudar, a gente vai fazer aqui a atualização do endereço. Eu vou abrir o registro dele, né? E vou atualizar. Vou trocar o nome da rua, cidade e tudo mais, tá bom? Isso não funcionaria se a gente estivesse relacionando com o endereço do outro irmão aqui. Tá? Porque se eu mudar o endereço, eu vou estar mudando o endereço do outro também. E isso daqui a gente não deveria fazer, tá bom? Então a gente tem que ficar esperto com isso. Então aqui, pessoal, analisando aqui o nosso desenho, né, o relacionamento que a gente vai ter aqui é o main to one. Então, quando a gente criar a classe endereço lá no nosso no Java, né, lá trabalhando com Spring, a gente vai anotar a classe endereço, tá, como sendo o main. E a classe aluno, ela fica sendo aí o one no relacionamento, né? Só que a gente vai fazer o main to one a gente vai fazer o main to one unidirecional, tá? Então a gente vai ter o main to one unidirecional. Ou seja, o relacionamento ele ocorre no único sentido, tá bom? Então eu vou ter o endereço que está fazendo a relação lá para o outro lado, que é o aluno. Tá? A gente diz o seguinte aqui, né, que a tabela pai ela possui muitos filhos. Tá? E esse é um relacionamento assim, acho que dos mais comuns, tá bom? E é na tabela filho, que nesse caso é endereço, é onde vai aparecer a chave estrangeira, onde vai aparecer o código do aluno. Tá? Então agora a gente vai pegar isso daqui e a gente vai criar a tabela no banco de dados, né, para que a gente possa ter a representação disso já na nossa estrutura de dados lá no MySQL, tá bom? Então, vamos para lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui o MySQL, né? Deixa eu abrir aqui uma telinha de script. Bom, para lembrar, né, no nosso último exercício, nós ficamos aqui com as duas tabelas, tabela aluno e tabela profile, e o relacionamento entre as duas é one-to-one. Um aluno pode ter apenas um profile na tabela de profile. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a nossa tabela de endereço, tá? Então, vou pegar aqui o script, vou deixar também um link para o script para vocês pegarem aí para a gente ganhar tempo. Então, o que a gente vai ter nessa tabela? A gente vai ter o código do endereço, que vai ser a chave primária, né? Ela é autoincremental, a gente vai ter o código do aluno, que é a nossa chave estrangeira, né? Então, lembrem-se que lá na tabela aluno, a gente tem aqui o código do aluno. Como a gente está fazendo o relacionamento main to one, ou seja, a tabela filha é que possui a chave estrangeira, tá bom? Aqui no caso, a tabela dominante, que é o aluno, ela possui muitos endereços. Então, a chave estrangeira ela vai para a tabela filho, tá bom? E aí o código do aluno então vai aparecer aqui e ela é do tipo int. Lembrando que a chave estrangeira ela tem que ser do mesmo tipo do que a chave primária lá na outra tabela. Bom, além disso a gente vai colocar o logradouro, né, que é o nome da rua, avenida, travessa e a cidade, tá bom? Vou colocar só esses 4 campos para a gente também não ter muita coisa para a gente escrever aqui. Aqui a gente poderia colocar agora uma infinidade de outras coisas. E para complementar a nossa tabela, né, a gente já está definindo aqui que a chave primária é o código e endereço, que é esse campo aqui, e a gente está criando uma constraint, que é uma for key,
que é o COD aluno. Então, a gente está dizendo aqui para o MySQL que este campo ele é a nossa chave estrangeira. E ela vai fazer referência para a tabela aluno no campo COD aluno. Então, a gente está fazendo a ligação aqui entre essas duas tabelas, tá bom? Então, o relacionamento aqui, ele já está pronto. Então, vamos lá, vou pedir para rodar o script para a gente poder criar a nossa tabela e endereço aqui. Então, vamos lá, vamos executar. Prontinho, ó, tabela e endereço criada. Vamos dar um refresh aqui para a gente ver a tabela. Está aqui, ó. Nossa tabela e endereço está aqui, tá bom? Código e endereço, código do aluno, logradouro e cidade, tá? Deixa eu abrir aqui mais uma telinha de scripts para a gente. Então, por exemplo, né, olha, vamos ver o que a gente tem cadastrado na tabela de aluno. Então, deixa eu dar um select aqui, asterisco from tbl aluno. Então, quais alunos a gente tem cadastrado? A gente tem aqui 5 alunos, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou cadastrar um endereço para o aluno Ana, tá bom? Para a aluna Ana, que ela é o 200. Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu dar um desk aqui na tbl endereço. Então, a gente precisa cadastrar, vamos lá, o código do aluno, o logrador e a cidade. Então, insert into tbl endereço. A gente vai colocar os values, né? Vou colocar aqui que é o endereço 1, o aluno é o 200, que é a Ana. Aí a gente vai colocar o logradouro, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, rua 9 de julho, número 100, vírgula, e a cidade, que é Curitiba, tá bom? Então, esse aqui é o registro que a gente vai inserir. Vamos dar um Ctrl Enter. Beleza, tá lá, né? Olha, o registro foi inserido com sucesso. Se a gente pedir para listar, né? Vamos ver o que foi gravado lá, né? Na tabelinha from tbl endereço. Prontinho, Ctrl Enter, tá lá. Então, olha só, o registro número 1, código 200, que é o aluno 200, e aqui o nome da rua e a cidade. Bom, se a gente tentar cadastrar, né, mais um registro, vou tentar cadastrar mais um registro. Opa, tá difícil aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. Vou cadastrar o registro número 2, né? O endereço número 2. E eu vou dizer aqui, olha, que eu quero cadastrar esse endereço para o aluno número 900. Lembra que não tem o aluno número 900, né? Então, vamos ver o que acontece quando a gente tentar executar esse comando. Então, vamos dar um Ctrl Enter. Prontinho, ó, já deu um erro para a gente aqui, olha, dizendo que existe uma constraint, né, e essa constraint, essa regra, né, essa limitação, ela não foi atendida. Ou seja, a gente tentou colocar no cadastro de endereço um aluno que não existe. Então, isso que é o legal também do relacionamento. Então, antes da gente cadastrar o endereço, primeiro a gente tem que cadastrar o aluno. E aí, em seguida, a gente cadastra o endereço desse aluno. Tá bom? Agora, será que a gente consegue cadastrar mais um endereço para Ana? Vamos ver? Então, vamos dar um Ctrl V aqui. Vou colocar aqui de novo que esse aqui é o registro número 3. O aluno é a Ana, que é o 200. Aí a gente vai trocar aqui o endereço, né? É o outro endereço da Ana, por exemplo, o endereço comercial dela. Então, vou colocar aqui que é a Avenida Brasil, número 1500. E a cidade de Curitiba mesmo, tá bom? Ctrl Enter. Vamos ver se ele vai gravar para a gente. Prontinho, ó, já inseriu aqui ó, uma linha afetada. Vamos verificar. Então, vamos dar um select na tabela e endereço. Olha lá, então agora a gente tem 2 endereços cadastrados e os 2 cadastrados, né, são para a Ana. Então, a Ana tem 2 endereços, tá bom? E a gente poderia cadastrar aqui, por exemplo, né, aqui o registro número 4, né? E a gente vai cadastrar aqui, por exemplo, para o aluno número 100. Tá? Então, vamos colocar aqui um outro endereço. Vou colocar aqui que é a Avenida 15 de novembro, número 55, e a cidade de Jandira. Vamos lá, vamos dar um Ctrl Enter. Prontinho, ó, mais um endereço cadastrado, porque o aluno 100 ele existe, né? Vamos dar um select aqui para verificar. Então, tá lá. Então, tem o registro 1 e o registro 3, que são os endereços da Ana. Né? A Ana tem 2 endereços. E temos o registro número 4, que é para o aluno número 100. Tá? O aluno número 100, que é o Celso. Tá? Então, aqui a gente tem agora os 2 endereços para a Ana e o endereço para o Celso. E a gente poderia cadastrar quantos endereços a gente quiser para a Ana, quantos endereços a gente quiser para o Celso. Tá bom?
Legal, pessoal. Então, a parte do banco de dados ela já está concluída. A gente já conseguiu montar aqui a nossa tabela e criar o relacionamento, né, de muitos para um, muitos endereços para um aluno. Agora a gente vai passar no próximo vídeo, a gente vai começar a desenvolver as classes lá na nossa aplicação Java utilizando o Spring Boot, tá bom? Então eu vejo vocês no próximo vídeo lá, pessoal. Vamos lá!